Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso programa diário A Melhor Família do Mundo. E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Se vocês estiverem me ouvindo bem, me vendo bem, me avisem pelo chat. Então, entrou com o título errado aqui o programa de hoje. O desafio de sorrir era o tema de ontem. Daqui a pouco a gente corrige aqui, fiquem tranquilos. Hoje vou responder algumas perguntas enviadas aqui ao longo desses dias, perguntas importantes aqui para a gente poder tratar sobre alguns assuntos. Se você tem alguma dúvida ou quer entrar em contato aqui através de ligação, anote aí o número do nosso programa, que é o 21 99 388 9218. Tá bom, pessoal? Não deixem de anotar o número aí e ligar se vocês quiserem. Já está tudo aqui separado, já está certinho aqui no telefone, o chip, tá bom? Então, se quiserem entrar em contato, se quiserem fazer uma ligação para tirar alguma dúvida, podem ligar. Se estiver tudo bem com a transmissão, me avisem, por favor, pessoal. Então, Gilmara Roriz falando que está assistindo direto da Brinquedoteca. Muito bom, Gilmara, ótimo. Suzana de Almeida também falando. Opa, tem gente ligando aqui. Deixa eu atender, então. Alô? Alô? Alô, doutor Ítalo? Isso. Oi, doutor Ítalo, tudo bom? Tudo bem? Então, a minha pergunta hoje é o seguinte. Tem uma amiga minha que ela tem uma filhinha de 1 ano e 9 meses. Sim. E essa filha aprendeu com o avô a falar palavrão. Tá. Então ela fala aquela palavrão com cará, né? Sim, sim. E aí, o que acontece é que todo mundo começa a rir em volta. E essa minha amiga fica muito envergonhada e não quer que essa filha fale palavrão, que ela não fala, o marido dela não fala. E ela quer saber como ela pode sugerir para isso não acontecer mais. Então, entendeu? Tem 1 ano e 9 meses, né? Como é que é seu nome? Desculpa. Isso. Pedro. Tudo bem, Pedro. Então, tem 1 ano e 9 meses a neném. Então, o que acontece? Quando criança, né? Então, veja bem, isso é uma coisa interessante. Assim, a criança, ela não tem ainda, quando ela fala uma palavra, ela não conhece todo o conjunto semântico, né? Todo o conjunto simbólico que vem ao redor daquela palavra, né? Então, ou como gestos, por exemplo. Eu conheço uma criança que tinha 2 aninhos e ele chegou no colégio, né? Com 2 aninhos, chegou no colégio com a professora e fez assim, tá? E a professora fez assim, não sei se você tá me vendo, eu tô fazendo aqui o sinal com o dedo do meio, Não, tá? eu tô vendo, mas não dá pra... Tá bom. Ele fez o sinal com o dedo do meio e a professora ficou escandalizada, falou quem ensinou isso pra ele, quem ensinou isso pra ele. Depois investigaram um pouquinho o assunto, na verdade, uma outra professora estava ensinando as crianças a contar e estava, né, mostrando os dedinhos como é que fazia. Então ele estava querendo mostrar só que ele já conseguia levantar o dedinho do meio, que ele estava tendo dificuldade, entendeu? Então veja, a atribuição de significado, muitas vezes para criança pequenininha, 1 ano e 9 meses, quem dá somos nós, né? Então isso é uma coisa. Mas por outro lado, a gente já tem que ensinar, óbvio que tem que educar a criança, porque não é bom ter palavras chulas na boca da criança, isso é evidente, né? Para ficar falando palavrão. Agora veja, temos 2 problemas aí. O primeiro problema é que uma autoridade, né, constituída, chamada avô, ensinou para a criança algo. Então a criança, ela tende a absorver conteúdo das pessoas que têm autoridade, né? Então uma criança, se um avô passa o conteúdo, se um professor passa o conteúdo, a criança tende a absorver com muito menos restrição, né, aquele conteúdo. Então ela vai acabar cristalizando ali dentro dela. Esse é o primeiro problema. É uma pessoa com autoridade comunicando algo para essa criança. O segundo problema é o que a gente chama de reforço positivo. Quando uma criança faz uma besteira, né, ou não, e todo o palco ri, ela vai tender a continuar fazendo aquilo. Né? Então esse é o reforço psicológico positivo, que é muito difícil de tirar. Né? Mesmo que os pais venham depois e falem que não, né, para a criança não fazer aquilo que é feio, a criança recebeu um reforço positivo externo, que vai fazer com que ela continue naquele processo ali. Eu lembro uma vez, eu não sei se já contei essa história aqui, que eu fui dar uma palestra, né, sobre educação de filho. Isso já tem um tempo, né? Então minha esposa, por algum motivo, não pôde ficar com as crianças em casa e tal. Eu acabei levando os 2 mais velhos para a palestra. Foi o pior erro que eu cometi na minha vida. Por quê? Porque criança, eles pequenininhos ali, subiram no palco, cara. E um deles pegou o cabo do microfone, assim, disfarçado e bateu, né? Deu uma chicotada no mais novo, né? Cara, e aí o público todo começou a rir pra cacete. Começou a rir muito. O que aconteceu? Os moleques receberam um reforço positivo e começaram, né, a aloprar no palco, né? Com só uma chicotada no outro, virou. Evidente, assim, não tinha mais o que fazer, né? Eu perdi o controle completamente. Naquele momento, parei ali, pedi licença pro pessoal, rindo, né? Assim, eu tava realmente achando graça na situação. Aí parei, acalmei os 2, assim, mas, né, foi aquela dificuldade para conter ao longo de toda a palestra, porque qualquer risada que o público desse, né,
as crianças achavam que estava dizer respeito a elas, elas pum, aumentavam ali, continuavam fazendo o que elas já estavam fazendo. Né? Então, essa tua história que você me contou, ela tem dois problemas. O primeiro problema que precisa ser trabalhado é que essa família precisa conversar com a autoridade, com os avós, né? E explicar mesmo, falar, não é bom, porque daqui a pouco ela está falando essa palavra feia, né? E essa palavra feia tem um significado ruim, daqui a pouco ela já perde o controle, a gente vai ser chamado a atenção no colégio, vai ganhar suspensão assim que a criança entrar no colégio. Então tem que contar uma história ali para tentar frear um pouco esse ímpeto de palhaçada que avô e avó muitas vezes têm, né? Que gosta, acha bonitinho certas coisas, mas não pensa muito na repercussão que isso vai ter. Então essa é a primeira coisa. E a segunda coisa, aí precisa de uma certa disposição, precisa de uma têmpera, assim, que quando a criança fizer uma palhaçada dessa, os pais têm que olhar para o público, né? Ou seja, para a família que está ali perto, olhar e falar assim, não é para rir, isso é feio, não se faz isso. Os pais têm que ter uma certa força para constranger os outros, entende? E eu estou dizendo isso porque dificilmente, trabalhando só na criança com 1 ano e 9 meses, eles vão conseguir consertar a coisa, entendeu? Porque, veja, é uma palavra, entre outras palavras, é uma palavra que, no limite, faz com que todo mundo ri e todo mundo ache graça. Entende? A criança não tem ali não está dentro de um campo semântico de ofensa, né? Caralho, né? A palavra que a criança fala. Não é uma palavra assim que não significa nada para a criança. Ela não sabe o que é isso. A criança não sabe o que é e o avô provavelmente ensinou achando bonitinho, né? Não foi assim uma coisa feia falando, puta que pariu. Não foi assim uma expressão numa hora de raiva, né? O avô ensinou, né? Achando que era engraçado. E a criança, dificilmente a gente vai tirar isso da criança se não for diminuindo os reforços positivos, né? E fazendo com que esse avô, essa avó, né, enfim, o avô não ensine mais besteira para essa criança aí, tá bom? Então, eu lembro que eles fizeram quando eles vieram passar uma semana aqui em casa, e tal, semana passada aqui em casa. Assim que eles chegaram, eles logo falaram, ó, ela tá falando palavrão, esse palavrão, vocês, por favor, não riem. É isso aí. Não achem graça. E a gente, claro, não forçava isso, até pelo contrário, fazia como se fosse uma coisa negativa, né? Claro. E aí ela tenta fazer exatamente isso, falar com as pessoas para... Ela faz muito certo, é assim mesmo. E aí a extinção vai acontecer aos poucos desse mau hábito aí, não tem muito como... Vai perder a graça. Quando perder a graça, porque ela é muito pequenininha, ela não consegue, de 1 ano e 9 meses, ela não entende exatamente ainda, ela não consegue isolar a palavra e entender que essa palavra tem uma atribuição negativa, entendeu? Ela precisa ter mais idade para ela poder formar o conceito na cabeça, entende? Então, 1 ano e 9 meses, enfim, infelizmente ensinaram algo errado para ela e a gente vai ter que ir extinguindo aos poucos. Tá bom, Pedro? Não, obrigado. Beleza? Fica com Deus aí, Pedro. Bom dia. Valeu. Deus abençoe. Tchau. Muito bom, pessoal. Ótimo. Então, já começamos aqui respondendo a uma dúvida aqui pelo telefone. Muito bom. Olha o que a Tati Benassi está falando aqui pra gente. O dia 1 do desafio do sorriso foi ótimo. Me tirou de um apuro com birra de um dos filhos. E hoje, quando percebi que estava de cara fechada, comecei a dar risada. Meio desafio. Boa, Tati. Vamos lá. Todo mundo no desafio do sorriso aí. Ótimo. Beleza. Cássia aqui também. Cássia Oliveira, você tá aí? Então, continua aí que eu ia responder uma pergunta sua hoje. Então, num programa anterior, a Cássia fez uma pergunta. A Cássia Oliveira perguntou o seguinte. Doutor Ítalo, me ajude falando sobre cobranças. Toda mãe se cobra ou são só as de primeira viagem? E qual a métrica para isso quando ultrapassamos o limite saudável e zeloso nisso, né, nessa questão toda de cobrança? Me vejo em tempo integral nesse processo, em torno de horários e afazeres e dinâmicas e processos com toda essa coisa fofa aqui, com as criancinhas dela, né? Mas me sinto exaltada, né, e fatigada em muitos dias. Boa, Cássia. Isso aqui dá ocasião para a gente falar de todo esse tema, né, que é o tema da autoexigência, da autocobrança, né, que é bom, na verdade, né? Toda essa autocobrança, autoexigência, ela tem um aspecto muito positivo, que é o aspecto de não deixar a gente ficar estagnado, né, de achar que sempre há algo a mais que a gente possa oferecer, né, que a gente não vai se contentar, né, com o que a gente já tem, que pode estar muito bom, né, ou pode estar menos bom, não é verdade? Então, esses dias eu estava assistindo a uma palestra, um amigo meu fez uma pergunta, né, para o palestrante, que é uma autoridade, uma pessoa magnífica, maravilhosa, e meu amigo perguntou assim, cara, como faz para que a gente possa no final assim da vida a gente chegar, olhar para trás e falar assim, cara, fiz tudo que eu devia ter feito. E o palestrante, com muita sabedoria, deu uma resposta assim que eu tenderia a dar essa resposta também, que assim, fala, isso não vai acontecer, né? Você não vai olhar para trás e não vai conseguir falar isso, né, no final da tua vida. Com a graça de Deus vai ter sempre algo a fazer, a gente sempre poderia ter feito melhor, algo melhor, essa diferença, né? Esse gap, né, entre o que a gente está fazendo e o que a gente poderia fazer, ele tem que ser alimento, ele tem que ajudar de fato a gente a produzir, tá bom, Cássia? Isso por um lado. Por outro lado, é o seguinte, essa cobrança, né,
essa exigência que a gente pode se impor, ela não pode fazer com que a gente perca, né, que a gente perca uma capacidade na nossa vida fundamental para que tudo funcione bem. E o mais bem da verdade é que a gente acaba perdendo isso muitas vezes, Cássia, que é o seguinte, é uma capacidade de relaxar e de não fazer nada. Eu já falei disso aqui em algum programa, mas eu volto a falar aqui por um outro ângulo, que é o seguinte, se a gente está sempre esticando a corda, uma hora ela estoura, né? Assim como o coração, que para ele poder jogar sangue para todo o corpo, ele precisa contrair, mas antes, né, ou depois, ele precisa também relaxar, né? Então a sístole e a diástole, eles são movimentos importantes para fazer com que todo o sangue circule de modo harmônico no nosso corpo. Então quando você fala o seguinte, né, que essas cobranças, você vê que essas cobranças de algum modo, né, acabam te exaltando, acabam tirando a tua paz. Veja, é uma questão da gente ajustar propriamente esse domínio, essa disposição interior, que é a disposição de relaxar. Então, há pouquinho, agora, né, antes de entrar com vocês, eu estava atendendo uma pessoa aqui, que eu gosto muito, e a gente estava conversando exatamente sobre essa questão de que a gente estava falando o seguinte, não, tem que parar, tem que sentar com o teu marido, tem que conversar, falar sobre isso, sobre aquilo, né, tem umas ou duas coisinhas ali que tem que estar mais bem explicadas, né, tem que estar mais bem conversadas, coisas, né, da dinâmica familiar, mas veja, se, né, a pessoa que está cobrando, que tem ali todo o conjunto na cabeça do que tem que ser feito na família, se ela não tiver uma capacidade de relaxar, né, e deixar que o outro faça, às vezes não tão bem, né, então, veja bem, eu sou homem, tem certas coisas, né, que por falta de habilidade, não por ser homem, mas enfim, eu estou menos em contato com a casa, né, eu estou aqui mais tempo fora, dentro de casa, trabalhando do lado de fora, minha esposa trabalhando do lado de dentro de casa, tem coisas que eu não tenho tanta habilidade mesmo, né. Tem coisas que eu não sei onde é que estão lá em casa, simples assim, porque eu não sou eu que organizo, eu, em geral não vejo, então eu esqueço onde está, sei lá, tem certas roupinhas do bebezinho lá que eu, de fato, eu me enrolo para achar, tá? E aí, às vezes, né, se a pessoa quer que eu, vamos supor que a questão era de que o pai tem que participar mais ali do cuidado do filho pequeno, vamos supor que essa fosse a questão. A mãe tem que estar disposta, né? Enfim, eu estou aqui dando um exemplo concreto, né? Então a mãe teria que estar disposta ao pai, né, a deixar, né, ou a tolerar que o pai faça uma escolha de um bodyzinho com um shortinho que não esteja combinando, você está entendendo? A mãe, né, ou o pai no caso, né, mas aqui no caso é a mãe, tem que ter essa disposição de relaxar, né, de olhar um pouco mais de graça, com um pouco mais de relaxamento, de perder esse fetiche de controle, né, o fetiche de controle, o fetiche de querer controlar tudo, é o que em geral deixa a gente muito exaltado, deixa a gente muito exasperado, faz com que as nossas energias acabem ao longo de uma jornada, no final de uma jornada, no final de uma semana, um mês, a gente fica de fato exaurido, né, extinguido, a gente não consegue mais se aguentar. Então eu conheço muitas mães, né, que fazem homeschooling, né, ou que se prestam, né, a educar os filhos em casa, o que eu acho fantástico e magnífico, e uma das coisas que cansa muito e que as deixa muito nervosas, né, muito assim, descabeladas ou muito ansiosas, é esse fetiche de controle, de querer dominar, por exemplo, todos os elementos ali da cultura, de querer dominar todos os elementos da música, de querer dominar todos os elementos da versificação, da métrica de poemas. Veja, eu digo para vocês com muita clareza, nem as professoras sabem disso, né? Então, veja, é claro que é um desejo de excelência que essas mães têm, né, no coração, de oferecer o que tem de melhor para os filhos, mas e aqui que está o ponto, Cássia, às vezes esse nosso desejo de excelência, esse nosso desejo de entregar o que tem de melhor, faz que a gente se desgaste, se canse, se exaspere e acabe por impaciência ou angústia não entregando o que a gente podia estar entregando, tá? Que é a capacidade de a gente estar convivendo, que é a capacidade de receber com carinho uma bobeira, às vezes, ou de receber com alegria um pai que tentou trocar a roupa do filho e veio com um conjunto descasado ali, né? Botou um short listrado junto com uma blusa quadriculada, uma verde e outra azul, uma coisa assim que não combina absolutamente. Mas, né, se a gente tem aquele coração aberto para receber com alegria, né, as coisas que fogem um pouco do nosso controle, ok? Aqui está o pulo do gato. As coisas que fogem do nosso controle, mas que não danificam em nada a educação, a harmonia, etc., a gente vai começar a se instalar num caminho que leva a gente a uma certa paz, que tira da gente a angústia, que tira da gente a exaltação e faz com que a gente possa aproveitar, desfrutar a jornada. Tá bom, Cássia? É claro que é muito importante a gente conseguir alcançar os objetivos, né? Os objetivos são muito importantes na vida, mas a jornada também é importante na vida, né? É importantíssimo que o nosso filho saiba ler com fluência, que o nosso filho não dê um tapa na nossa cara, isso tudo é importante, mas também é importante a gente desfrutar o processo através do qual a gente vai
conquistar esses objetivos. Muitos de nós, por formação cartesiana, né, ou por formação tomista, sei lá, a gente acaba ficando muito teleológico, ou seja, a gente fica muito colado nos objetivos, a gente fica muito colado, né, na aquisição final do resultado e esquece de aproveitar a jornada, né? Então, caminhante, o caminho se faz ao caminhar, já dizia o nosso poeta aqui, o poeta espanhol Antônio Machado, né? Então o caminho se faz caminhando. Então a gente tem que ter essa sabedoria, né? A gente tem que ter essa capacidade de degustar o caminho, de degustar o processo, tá bom, Cássia? Se a gente consegue mudar essa chave, se a gente consegue botar o olho ali, né, no desfrute do processo, muito dessa exasperação, né, muito dessas angústias, elas vão indo embora, ok? Então a gente consegue olhar para as realidades com mais conforto, mais bem instalados e consegue entregar o que o nosso coração tem de melhor, tá bom, pessoal? Essa é uma coisa. Eu queria falar uma outra coisa com vocês hoje, que eu acho que vocês vão gostar, tá? Então, vocês sabem, né? Alguns sabem, outros não, que eu tô aqui no consultório de segunda a sexta-feira, atendendo em todos os horários, full time, etc. Mas até falei isso, acho que no programa de segunda ou de terça-feira, que eu tô mudando meus horários, tô mudando um pouco meus horários aqui no consultório. Então, por exemplo, segunda, terça e quarta. Então, todos os dias eu tô começando a atender mais cedo ainda. Beleza? Mais cedo, para poder não cortar muitos horários, porque tem pessoas aqui meus pacientes já estão agendados, eu tenho compromisso, eu quero, né? Estou com um processo, né? Ali estou no meio do processo, eu não posso simplesmente parar de atender, e não vou fazer isso, é evidente. Mas, o que eu fiz? Eu abri espaço na minha agenda de quinta e sexta à tarde, né? Então todas as tardes, uma parte da manhã e uma parte da tarde de quinta e sexta estão dedicadas para a produção de conteúdo online. Então, quero entregar para vocês, assim, ao longo desse ano, é um compromisso com vocês, né? Eu queria entregar muito mais coisa, eu queria estar com vocês muito mais em contato. Eu sei que a gente já tem esse nosso encontro diário aqui no programa, mas eu realmente sinto falta de poder entregar algo mais consistente, né? Algo que possa ser mais elaborado, né? Algo que vocês possam entrar e sair ali com uma ferramenta na mão, como, por exemplo, o curso aí sobre os 4 temperamentos, né? O curso online sobre os 4 temperamentos. Vai ter muito mais coisa esse ano, né? Então fiquem atentos aí, tem muito mais coisa. O próximo que a gente já está programando aqui, que eu já estou terminando de escrever, estou recolhendo o material que eu acabei espalhando aí ao longo desses anos, é sobre educação sexual. Então acho que é um tema que interessa muito aos pais. Então, por exemplo, nosso próximo encontro, né, mais intensivo e tal, como tem sido esse dos 4 temperamentos, vai ser sobre educação sexual. É um tema que tá na crista, é um tema importante, que todos os pais acabam tendo alguma dúvida. Então, como eu falo de onde vem os bebês, né? Como é que eu falo, né, quando meu filho tem esse negócio de masturbação, de onde é que vem isso? Como é que eu explico essa coisa? Bem, todo esse campo que envolve educação sexual, né, uma boa disposição do coração para amar, né, um domínio do corpo, um domínio preciso do corpo, um conforto dentro do corpo, toda essa conversa, por exemplo, entre outros muitos assuntos aqui, eu vou montar nesse horário aí que eu reservei, quintas e sextas à tarde, numa parte da manhã, para poder entregar conteúdo para vocês. E também uma outra coisa que em junho ou julho, a gente está terminando de rever só para ajustar calendário aqui, vai ter enfim, fiquem atentos aí que vai ter um negócio bem bacana, aí vai ter uma coisa bem legal, bem robusta, bem sólida que eu quero entregar para vocês também, tá bom, pessoal? Então, fiquem atentos aí que ao longo desse ano vai ter muita coisa acontecendo aqui na nossa família, então fiquem atentos, chamem mais gente para cá, que, enfim, eu quero entregar bastante coisa para vocês aí ao longo desse ano, né, entre livros e tal, então fiquem atentos aí que vai ter muita coisa legal, tá bom? Não deixe de se inscrever lá também no site, né, então www.amelhorfamiliadomundo.com.br. Lá tem um lugarzinho para vocês colocarem o nome e o e-mail de vocês. Lá vai ser muito bom vocês entrarem na minha lista VIP, a lista que eu vou ter um contato mais íntimo, mais direto, anunciando onde eu estou, dando palestra, etc. Isso vai ser bem legal também. Outras entradas ao vivo, vocês vão ficar sabendo por lá. E lá está organizado todos os nossos capítulos dos programas anteriores, tá bom? Então, tem uma outra coisa aqui que eu queria falar para vocês, que é o seguinte, tem uma outra pergunta que eu acho que é o que vai dar tempo aqui para responder, porque a gente já está batendo aqui nos 20 minutos. Mas eu separei uma outra pergunta aqui que foi deixada ao longo da semana nos comentários do Facebook, da Keila Samuel. Ela falou o seguinte: eu tenho 30 anos, tenho poucas amizades e tenho muita dificuldade de fazer novos amigos. Keila falou. Keila, essa é uma questão que eu queria muito trabalhar com vocês aqui ao longo desse ano. Essa é uma capacidade que para muitas pessoas é perdida. Então, algumas pessoas, Keila, têm um talento natural para fazer amigos. Tá? Então, ontem mesmo eu estava conversando com uma paciente aqui, se mudou, foi para outro país, tá lá no outro país há menos de 2 anos, já tem uma rede de amigos maior do que eu tenho aqui. Eu tô aqui tô aqui no Rio de Janeiro há décadas, né? Então, ela chegou no outro país, o país de uma outra língua, né? Ela não foi para Portugal, foi para um país de uma outra língua, já tem assim um monte de amigo lá, né? Uma rede de suporte e tal. Então, tem gente que tem um talento natural, Keila.
Outras pessoas não têm esse talento natural, mas não é por isso que elas possam deixar de exercer uma coisa chamada virtude da convivência. Quando a gente aprende alguns elementos da virtude da convivência, a gente acaba conseguindo desenvolver muito melhor as amizades. Tem um livro aqui, vou até pegar aqui, peraí, pessoal. Tem um livro aqui, que é esse aqui, ó. Que é um livro muito legal. Estava ali na prateleira, também que eu bati o olho e achei. Que chama-se Tratado sobre a Convivência, né? De um filósofo que eu gosto muito, chamado Julián Marías. Então esse livro ele não é um livro muito bom, para falar a verdade. Bem, tudo que o Julián Marías escreve, eu falo, é muito bom. Tá, mas o livro não está muito bem escrito. A tradução também, não vou falar mal da tradução aqui, porque não sei nem quem foi que traduziu. Bem, tudo bem, não tem um problema com a tradução. É o texto mesmo, que não é um texto muito... Enfim... Não está muito bom o texto, mas o livro é fantástico, né? Então não estou nem recomendando vocês a comprar o livro, tá? Mesmo porque eu talvez até já esteja fora de edição, não sei se está fora de catálogo, não sei se vocês acham, mas nesse livro aqui, Patrícia, Keila, eu vou pegar algumas coisas desse livro para a gente ir conversando ao longo dos próximos programas, tá? Porque a virtude da convivência é o que faz com que o nosso coração esteja mais bem disposto a recolher, a conseguir reconhecer e a conseguir trazer para dentro da nossa instalação pessoal essa capacidade de conviver e de, portanto, ter amigos. Tá bom, Keila? Não é uma coisa... Eu só estou querendo dizer o seguinte, realmente essa capacidade, essa virtude de fazer amigos não é natural, não é espontânea. A gente tem, de fato, que se exercitar, tem, de fato, que inclinar o coração para um certo lugar, tá? Tem que, de fato, escapar de certos ambientes, evitar alguns relacionamentos tóxicos. Então, eu estava falando com uma outra pessoa aqui também, que vem toda semana aqui no consultório, e a vida dela melhorou muito desde que ela se afastou de uma certa pessoa lá do trabalho dela, que só vinha com reclamação, só vinha com fofoca, só vinha com queixas, só vinha fazendo, sabe aquela teoria da conspiração do ambiente de trabalho? Então, era uma mulher muito tóxica que acaba contaminando a cabeça dessa minha paciente, e desde que essa minha paciente acabou se afastando dela, ela conseguiu, né? A minha paciente conseguiu ter outras amizades, colocar o olho em coisas mais interessantes, enfim, conseguiu frequentar novos ambientes sem aquele medo de estar sempre sendo passada para trás, etc. Tá bom, Kelly? Então, fica atento aí, que é um outro assunto que eu queria tratar com vocês aqui ao longo de durante alguns programas, que é sobre a virtude da convivência, que é o que faz com que a gente esteja disposto, né? Esteja apto a reconhecer e a conviver e a fazer novas amizades. Tá bom, Keila? Então é isso, olha só, tem muitos comentários aqui, muita gente compartilhando aqui o nosso programa. Não deixe de compartilhar agora, clique no botãozinho compartilhar, tá bom? Para que esse conteúdo do nosso vídeo chegue a mais gente. Também ainda estão abertas as inscrições para a Turma dos 4 Temperamentos. Não deixe de se inscrever se você tem interesse, aqui no link na descrição do vídeo, tá bom, pessoal? E desejo a todos vocês um excelente final de semana, que todos sorriam esse final de semana, não percam a cabeça. Quando o final de semana entra, a rotina muda, e pode ser que por um lado a gente relaxe, mas por outro lado a gente fique mais nervoso, né? Porque, enfim, muda a rotina ali, a gente pode perder a cabeça, etc. Então não façam isso, tenham calma. Esse final de semana vai ser um final de semana que eu queria que vocês não brigassem com o marido, com a esposa, com o filho. Vamos tentar passar tranquilo esse final de semana para começar já a segunda bem, com o nosso encontro aqui às 12h50. Então é isso, pessoal. Um abraço, fiquem com Deus e até segunda-feira. Tchau, tchau.